Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Tassiano, né? Nós estivemos juntos em várias disciplinas e a proposta é resolver algumas questões do ENAD, né? Eu estou aqui com a prova aberta para vocês, a prova do ENAD 2021. Eu vou falar de algumas questões ligadas à físico-química. Então, por exemplo, na prova discursiva, nós tivemos apenas uma questão que trata do tema físico-química, que inclui aquela disciplina de cinética, a disciplina de termodinâmica, que corresponde à química do ensino médio, tá? Que a gente chama de físico-química. Então, nesse caso, ele traz uma questão onde ele mostra algumas reações, que é a destruição da camada de ozônio. Por exemplo, nós temos aqui uma reação indicando um sistema com catálise. Então, os catalisadores, como nós estudamos lá na outra disciplina, são algumas substâncias que vão reduzir a energia de ativação, fazendo com que a reação aconteça mais rápido. Isso faz com que a gente economize tempo, economize energia, e os catalisadores hoje são empregados em diversas áreas, né? A tecnologia nossa, por exemplo, para secar o cimento, para retirar os contaminantes dos gases, tudo a gente usa catalisador. Nesse caso, é uma reação que não é muito desejável, porque é uma reação que promove a catálise do ozônio, liberando oxigênio. Então, a gente observa aqui que na primeira etapa eu tenho ozônio, O3, ele vai se ligar com o radical cloro, o cloro que está livre, gerando uma molécula de oxigênio, mais esse intermediário que tem a presença aqui do meu catalisador. E ele roubou aqui, ó, um oxigênio. Esse intermediário, ele vai reagir com outra molécula de ozônio, gerando novamente oxigênio e liberando o catalisador, que vai novamente encontrar outra molécula de ozônio e converter em oxigênio. Então, veja que são duas etapas, e nas duas etapas tem a degradação do ozônio. E aqui ele vai fazer algumas perguntas. Por exemplo, a questão A. Qual a molecularidade de cada etapa do mecanismo apresentado? Então, na primeira etapa, nós vamos perceber que é uma reação bimolecular, porque eu tenho dois reagentes, e a segunda etapa também é bimolecular, porque eu tenho dois reagentes. Então, independente de ser uma molécula, de ser um íon, de ser um radical, como a gente está observando aqui, ó, que esse pontinho aqui se indica que aqui eu tenho um radical. Então, independente se é molécula, se é radical, se é íon, se são dois, bimolecular. Ou seja, aqui embaixo ele já vai dar a resposta para nós. Então, a molecularidade dessa etapa é igual a 2, porque nós temos dois reagentes. Elas são chamadas também de bimoleculares. Tá? Essa seria a resposta adequada para você ter 2 pontos. A letra B, ele faz o seguinte questionamento. Essa catálise aqui é uma catálise homogênea ou heterogênea? Isso justifica a sua resposta. Então, desde lá da química geral, a gente estuda sobre a mistura, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é quando eu tenho uma fase apenas. Então, nesse caso, só tem uma fase, é uma mistura homogênea. Uma heterogênea é quando eu tenho duas fases, por exemplo, areia e água. São duas fases distintas, com propriedades distintas. Então, isso faz com que essa catálise seja uma catálise homogênea. Então, era importante que você justificasse isso para ter uma resposta adequada, né? Então, como ele diz aqui, é uma catálise homogênea e o catalisador aqui é o cloro. Estão presentes na mesma fase, ou seja, só tem uma fase. A letra C é um pouquinho mais complexa, tem até uma pegadinha. Mas o interessante é que a resposta aqui, que no gabarito, ele deu até as duas opções, né? Quando ele pergunta o seguinte: é comum se afirmar que um catalisador não é consumido em uma reação. Essa afirmação está correta? Aqui ele vai considerar as duas respostas adequadas, porque o mais importante é a justificativa. Então, veja, quando eu falo de catálise heterogênea, é mais fácil, porque eu tenho um catalisador que é um material inorgânico, que é pó, que é sólido, que está em um suporte, ele não é consumido.
Então, você coloca o material, está em contato, está reagindo, eu retiro o catalisador, regenero e uso ele na próxima. Então, é bem fácil de visualizar. Já a catálise homogênea, ela é um pouquinho mais difícil. Um exemplo de catálise homogênea é um procedimento que nós fizemos juntos, que é a produção do biodiesel, onde nós fizemos uma catálise básica, adicionei uma substância básica, que pode ser tanto o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, e ele é o catalisador. Só que ele mistura no meio uma catálise homogênea. E nisso que ele está misturado, o que vai acontecer é que, tanto na catálise homogênea, utilizando o catalisador hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio ele mistura e ele é utilizado. Mas aqui na minha reação, da mesma forma, o cloro ele é consumido, porque ele vai formar um intermediário. Então, é errado eu dizer que ele não é consumido, porque está sendo consumido. Só que na segunda reação, o que acontece? Ele regenera, ele é liberado novamente no sistema. Então, se você disser que ele não é consumido, está errado, por um lado, mas está certo por outro. Da mesma forma que se eu disser que ele é consumido, da mesma forma, porque se eu justifico dizendo que o cloro, ele é consumido, porque na primeira etapa ele forma um produto intermediário, está correto. Mas aí eu tenho que dizer que na segunda etapa ele é liberado para ser utilizado em outra reação. Agora, se eu falar, não, ele não é consumido, porque na reação global, ó, eu tenho 2 moléculas de ozônio e forma 3 moléculas de oxigênio. Ele não é consumido. Veja que ele não faz parte nem do reagente, nem do produto. Ele é só o catalisador, por isso a gente coloca em cima. Então, baseado na reação global, ele não é consumido. E realmente ele não é consumido, no sentido que esse intermediário formado, ele vai ser degradado, regenerando o meu catalisador. E aqui no padrão de resposta, ele vai considerar como está incorreta, com a mesma justificativa, ele também aceita como sendo correto, levando em consideração a reação global, ok? Então, é uma questão bem teórica, bem tranquila, né? É uma questão que, com certeza, se caísse na prova esse ano, vocês iriam ser bem. Certinho? Então, eu estou finalizando esse vídeo, vamos fazer agora de outras questões, agora da prova objetiva.